Olá, sejam bem-vindos. E hoje teremos uma conversinha breve sobre os elementos da introdução da redação. Então, assim, para quem está com dúvida sobre como fazer ali o parágrafo introdutório, acompanhe aqui esta aula, que tudo ficará bem mais fácil. Então, dando continuidade aqui, como eu falei, eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que devem aparecer na introdução da redação, né? Um esquema básico ali da redação do Enem e que é percebido em várias redações nota 1000. Vamos lá então. Primeiro, vamos falar aqui sobre o elemento chamado contextualização. Então, o que seria ali a contextualização? Sabe aquele início da redação, aquele momento ali que você tem que iniciar e não sabe como fazer? Então, aquele trechinho ali chama-se contextualização. Então, contextualizar é o quê? É uma visão geral do tema abordado na proposta, né? Se você tem o tema, então você vai fazer uma visão geral, né? Então, contextualizar é uma palavra que vem, né, tem origem lá no latim e quer dizer colocar alguém a par de algo. Então, você está preparando ali o leitor para o assunto, para o tema que você vai abordar no texto. Então, a contextualização, ela pode acontecer de várias formas, né? O candidato, ele pode começar ali contextualizando por meio de uma alusão histórica, ali fazendo, né, essa alusão a um fato histórico, desde que ele esteja relacionado, né, ao tema. Pode começar fazendo uma citação, como se vê muitas redações, né, com citações pode ser de um filme, de uma série, de uma autoridade no assunto, né, um escritor, um filósofo, um cientista, enfim. Pode ser por meio de uma citação. E também pode começar contextualizando com dados, né, estatísticas, segundo o IBGE, segundo pesquisa tal. Então é bem tranquilo. Pode também contextualizar fazendo uma definição, dizendo ali, pegando e definindo o termo, dizendo o que ele significa. E outras formas mais, né? Que nós teremos uma aula somente para isto aqui, né? Somente como iniciar uma redação. Então, a contextualização é esta primeira parte, é aquilo que coloca ali o leitor a par do que vai ser tratado, né? É uma forma de situar o leitor. E depois vem o outro elemento que é fundamental, que é a apresentação do tema. Por que ele é fundamental? Uma vez que ele é colocado ali na introdução, ele vai fazer com que o leitor corra menos risco de fugir do tema. Né? De repente fica no assunto e fugir do tema. Então, o tema, ele também aparece ali na introdução, no início, até porque você fala de um modo geral, que é a contextualização, então é preciso trazer para a parte mais específica, né, para a temática que vai ser abordada. Então, traz para a realidade, no caso, né, do Enem, na realidade do Brasil, realidade brasileira, e para aquele recorte temático ali que é oferecido, né, para fazer a redação. Então, o tema ele deve também aparecer ali na introdução, ou de forma explícita ou implícita, né, de repente por meio de uma outra palavra que seja sinônima, que leva, né, a entender que está fazendo ali uma relação com o tema, enfim. E a tese, né? A tese também, muitos falam assim, mas a tese não pode aparecer lá no meio do texto? Olha, a tese é importante que ela já apareça na introdução, porque ali você já está, a introdução, ela já tem a função de quê? De introduzir ali um assunto. Então, assim, para que o texto seja coerente, coeso, é preciso que logo ali no início tenha ali o seu ponto de vista, que você vai desenvolver nessa tese, ela vai ser desenvolvida em todo o texto, porque o texto ele não é fragmentado, ele uma tese, um ponto de vista que você defende, que em partes, no entanto, essas partes elas devem aparecer coesas, né? Conectadas
Então, a tese seria o que, então, a tese? A tese é o seu posicionamento, né, em relação ao tema, a sua opinião, é o que você pensa sobre aquele tema. E depois temos aqui os outros elementos, que são os argumentos. Os argumentos nada mais é do que por que eu penso de tal forma? Né? Ali é uma justificativa porque eu penso de tal forma. Então você afirma e depois você justifica por que eu penso de tal forma. Então, argumento 1 e argumento 2. Há redações que aparece o argumento 3. Não seria tão assim, quem quiser, tudo bem. Não é muito recomendável porque o texto ele pode ficar muito longo e a gente sabe que a redação ela não pode passar de 30 linhas. Então, e tem que ter toda uma harmonia em relação à quantidade de linhas por parágrafo. Então, é preciso, o candidato ele tem que treinar muito e ter muita maestria ali para conseguir desenvolver né, a tese, aprofundar em 3 parágrafos de desenvolvimento e sabendo que tem, né, a introdução, que é um parágrafo, a conclusão, que é outro, então tem que tomar cuidado para que o texto depois não corra risco aí de sofrer, assim, ter algum problema, porque você vai ter que diminuir algum parágrafo, então não pode acontecer isso. Então é sugerido que sejam aqui 2 argumentos, né? Pelo menos é o que se vê bastante nas redações nota 1000. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma redação da Júlia Vieira Sampaio. Aqui eu coloquei Enem 2020, gente, mas é porque na verdade é Enem 2021, tá? Isso aqui tá bem atualizado, é o que eu confundi aqui, tá? Então, é uma redação que aconteceu no Enem 2021 e cujo tema não, é da Júlia Vieira Sampaio, no Maranhão. Ela participou da versão impressa do Enem e o tema era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, vamos ver aqui, vamos entender como que aparece aqui estes elementos da introdução, se eles estão aqui presentes, né? Vamos ver como que ela fez. Vamos lá, vamos começar para ver aqui a contextualização, sabendo que a contextualização é aquele início ali, né, aquela generalização para colocar o leitor a par do tema, do assunto que vai ser tratado na redação. Então, vamos lá. Ela começa assim. No filme estadunidense, Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano, aqui ficou, não aparece aqui porque minha imagem está bem na frente, não seja apenas essa realidade não seja apenas na ficção, né? Então, vamos lá. A contextualização. Então, a contextualização compreende esta parte aqui, ela começa citando, né, o filme, né, e vai até aqui, ó. Vou marcar de amarelo, tá? Então, isso aqui tudo corresponde à contextualização. Ela começa citando um filme e ela faz isso por quê? Porque o que acontece no filme pode ser comparado, pode ser aqui é semelhante, né? Tem uma semelhança com a realidade. Então, ao fazer uma citação, é preciso tomar cuidado para que realmente ver se aquilo ali está de acordo com a temática. Então, aqui, marquei a contextualização, que é este início, né? Que ela usou o recurso da citação do filme para iniciar a redação. Então, ela contextualizou. E agora, vamos identificar o tema, né? É importante colocar logo na introdução o tema para que não corra o risco de tangenciar ou fugir do tema. Vamos procurar aqui.
Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos que já que o estigma associado às doenças mentais, então olha aqui, é que ela já está mencionando o tema. Então aqui, ó, vamos marcar aqui de vermelho o tema, a temática. Então ela traz aqui, ó, da realidade lá da ficção, puxando para ali para o tema, para a especificidade ali, o que realmente interessa, né? E agora eu vou marcar aqui, que é bem interessante, como que ela faz aqui o elemento a expressão que ela usa para ligar. Então, quando o candidato faz uma citação, usa-se de um elemento, né, de conexão, uma expressão ali para ligar a citação a o que ela vai falar depois, né? No caso aqui, ela usa a expressão, ó, em consonância com a realidade de Arthur. Então, em consonância, ela usa essa expressão, em consonância, porque tá vendo ali uma semelhança, né? Então, ela usa essa expressão, bem interessante. Vamos agora, já encontramos aqui a contextualização, o tema, vamos ver a tese, que é o que ela pensa sobre, né? Vamos marcar aqui de azul escuro. Vamos procurar aqui a afirmação dela em relação ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos ver, então aqui, em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos. Ainda configura um desafio a ser sanado. Então, o que ela pensa? Ela pensa que tudo isso que foi colocado aqui na ficção é a realidade aqui de muitos cidadãos. Então, eita, esse aqui já tá bem... Vou usar outra cor, porque esta aqui não tá legal. Isso, vamos usar uma cor mais clara aqui, porque, na verdade, sumiu ali. Vamos usar o azul claro. Tá, então aqui, ó, vamos marcar, né, que isso aqui poderia ser já a opinião dela, e ainda, ó, ela afirma, né, que tudo isso configura um desafio a ser sanado. Então, isso aqui é a tese dela. A tese, gente, ela não vem assim exatamente assim, você percebe ali numa linha só. Então, a tese, ela tá toda aqui. Nós vamos perceber que é o que ela afirma sobre. E vamos procurar agora o argumento 1 e o argumento 2, que é por que ela afirma isso? Ela fala, né, que aqui, ó, em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, né? Então, tudo isso aqui é a tese dela, né? O que ela afirma. Mas por que ela afirma isso? São o quê? Os argumentos, as justificativas. Então, ela coloca aqui, vamos marcar com esta outra cor, vamos procurar o argumento 1, ó. Isso ocorre, isso, né? O que ela afirmou. Ó, aqui, ó, seja pela negligência, então aqui, ó, negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Então ela coloca aqui duas causas. Por que existe esse estigma, né, associado às doenças mentais? Por quê? Porque há negligência governamental e há também aqui uma discriminação por parte da população verde e amarela, a população brasileira. Então, vocês perceberam aqui, vamos continuar, que ela continua com a tese, né? Ela fala dessa maneira, é imperioso, né, que haja uma sociedade, dessa maneira é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que, né, que isso aqui, né, o que aconteceu lá na ficção, não aconteça na realidade, né, que não seja só coisa da ficção. Então, assim, é preciso que resolva para que o que aconteceu na ficção não aconteça na realidade. Muito bem, então vamos analisar aqui. Esta é uma redação nota 1000 e segue, né, o padrão de uma redação analítica em que aparece bem claro estes elementos. Então, ela usou da contextualização, ela fez esse início, ela colocou o tema,
ela citou ali o tema, então já não vai fugir do tema, ela puxou o tema, colocou o que ela pensa sobre o tema, que é a tese, e por que que ela pensa de tal forma que ela colocou duas razões, né? Duas justificativas aqui, que é uma é a negligência, né? Tudo isso está acontecendo, esse estigma está acontecendo devido à negligência governamental e à discriminação por parte, né, da população. Bom, então é isto, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é só para vocês desenvolverem bem uma introdução. Leiam as redações nota 1000 e procurem identificar estes elementos, tá? Bom, agora vamos fazer o mesmo procedimento, né, que foi feito na redação anterior. Esta é uma redação, também nota 1000, do Enem 2021, Maria Júlia Passos, Rio de Janeiro, né, cujo tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos identificar aqueles elementos que eu falei, né, contextualização, tema, tese e os argumentos, né? Argumento 1 e argumento 2. Vamos ver aqui como que ela desenvolveu. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Albers, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Ótimo. Vamos identificar a contextualização. Então, a contextualização é bem parecida com a redação anterior, né? Ela começa a redação fazendo uma citação de uma obra da escritora e jornalista. Então, ela contextualiza aqui a temática, né? Com a citação, que vai até aqui, ó. Então, até aqui, esse aqui que eu vou marcar de amarelo, corresponde à citação, que é a contextualização, né? Vocês viram que pode fazer uma contextualização por meio de uma citação, e contextualizar é colocar o leitor a par do que vai ser tratado. Agora, vamos procurar a temática. Como que ela mencionou a temática, uma vez que é importante colocar a temática para que o candidato não fuja do tema ou tangencie, né? Então, é aconselhável que logo aqui na introdução já mencione o tema, pode ser de forma implícita ou explícita. Ela aqui embaixo, ó, o tema, e não tem uma ordem também, tá? Ela viu que aqui embaixo, ó, ela colocou que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, aqui ela já está fazendo a menção ao tema, a temática. Agora, vamos procurar a parte que corresponde ao que ela pensa sobre, né? Que é a tese dela que ela vai desenvolvendo no decorrer da redação. Então, o que que ela afirma aqui sobre o que ela pensa em relação ao estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira? Vamos ver aqui, ó. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual. Veja bem que a tese dela está implícita aqui, né? Ela faz uma comparação da realidade, né, do livro, da escritora, né, e jornalista, e aí ela ainda afirma aqui, né, que esta realidade aqui, ó, também é atual. O que aconteceu lá naquela época é atual, porque é o que ela pensa sobre. E vamos agora identificar por que ela pensa assim. Ela vai justificar isso aqui, ela vai buscar um respaldo, né, um argumento. Vamos ver, ó, o que ela coloca aqui. Uma vez que o preconceito
e a omissão estatal perpetuam. Então, o que faz com que o estigma, né, com que essa realidade ela aconteça, né, como aconteceu lá na obra, né, que ela fala, é por conta do quê? Do preconceito. Então, olha aqui o argumento 1, e a omissão estatal. Então, é muito parecida com a redação anterior, a outra redação nota 1000, muito parecida. Na outra foi falado que era discriminação por parte da sociedade, aqui corresponde ao que é preconceito, é a mesma coisa, e lá a questão, né, colocou lá do governo, e aqui também. Então, vocês observaram que aqueles elementos, né, que devem ser considerados e colocados numa introdução, eles aparecem nas redações de nota 1000 de forma assim bem clara, dá para identificá-los. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que pratiquem bastante, leiam as redações nota 1000 e procurem identificar, né, estes elementos. Nós faremos algumas atividades em que vocês terão que identificá-los. Tá? Então, por hoje é